A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos reunidos aqui hoje para adorarmos o Senhor. Que privilégio é você poder entrar numa igreja com a Bíblia na sua mão. Que privilégio é você poder sentar num banco agora para ver a exposição, ouvir a exposição da palavra de Deus e poder ser ministrado pela palavra. Isso é um privilégio que muitos irmãs nossas não têm. Mas a nós o Senhor nos deu a graça e o privilégio de estarmos aqui hoje. E é um grande privilégio isso. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Nós continuamos nossa série de exposições no livro de Marcos, chegando aí ao final do Evangelho. Marcos capítulo 12. Nós lemos a partir do versículo 35, de onde parei na última semana. Então, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 35. Nós seguimos a leitura até o final desse capítulo, nós concluímos hoje o capítulo 12, com a graça de Deus, na semana que vem começamos o capítulo 13, e o famoso sermão escatológico de Jesus. Então hoje Marcos capítulo 12, a partir do versículo 35, creio que os irmãos encontraram, e diz assim a palavra de Deus. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor, como pode então ele ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de abrir, ler a sua palavra. A sua palavra está diante de nós exposta, Senhor. Agora nós clamamos ao Senhor. Clamamos pelo nome de Jesus. Que o Senhor venha nos iluminar agora o entendimento. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, que o Senhor venha abrir o nosso coração, e que a sua palavra venha transformar a nossa vida hoje, e que a sua palavra venha trazer grande glória para o teu nome hoje, que a sua palavra venha exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Então hoje nós continuamos e nós acabamos de ler esse texto e o nosso irmão Eduardo já leu esse texto no dízimo, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais a explicação dele. E é interessante porque se você se lembra de tudo que nós temos visto no Evangelho de Marcos, revisando, dos capítulos 1 ao capítulo 8 nós temos Jesus e os milagres de Jesus. Jesus está revelando quem ele é através dos seus milagres. Os milagres de Jesus vão testificar que ele é o Messias. Nós chegamos então no capítulo 8, ele faz a famosa pergunta para os seus discípulos: quem os filhos dos homens dizem que eu sou? Que o filho do homem é uns Elias, outros alguns dos profetas, mas e vocês quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. E a partir do capítulo 9, então, nós temos Jesus agora ensinando aos seus discípulos o que é ser Messias. Porque eles têm uma visão messiânica distorcida.
Assim como nós vamos ver no começo aqui dessa passagem que nós lemos, a partir do versículo 35, a pergunta é, como que o Messias pode ser filho de Davi? Então Jesus está corrigindo essa visão messiânica, e nós chegamos ao ápice do ministério público de Jesus. Antes dessa passagem, então, ele está respondendo essa questão da sua messianidade, revelando que tipo de Messias ele é. Mas antes dessa passagem, nós vimos que no capítulo 11, ele entra em Jerusalém, e ele é ovacionado, aclamado como o filho de Davi, como o Messias. E ele então vai lá e purifica o templo, e ele é condenado por isso. E a pergunta que agora essa sessão de Marcos está respondendo é a pergunta dos religiosos. Que autoridade você tem para fazer isso? Quem você pensa que você é para fazer isso? No capítulo 11. E aí Jesus não responde essa pergunta, ao que ele vai responder agora com esses 3 confrontos que nós vimos antes. Quais são os 3 confrontos que nós vimos antes? Jesus ele teve um confronto com o Sinédrio. E quem é o Sinédrio? O que forma o Sinédrio judaico? Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. E nós tivemos então os 3 embates, as 3 armadilhas por parte desses 3 grupos. Os fariseus juntos com os herodianos. Depois nós vimos a pergunta dos saduceus, e na última semana nós vimos a pergunta do maior mandamento, dos mestres da lei. Qual é o maior mandamento? Depois que Jesus respondeu todas as armadilhas, de uma maneira genial, como o texto nos apresenta, agora ele para, e ele começa agora vocês pararam, acabaram com as perguntas? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lembre-se do contexto. Ele está falando, ele está ensinando que tipo de Messias ele é. É por isso que essa pergunta aqui é importante. Mas é importante também por causa do que veio anterior a isso. O que veio anterior a isso? O que veio anterior a isso aqui é a pergunta: qual é o maior mandamento? Então tudo que segue aqui agora está respondendo, está apontando, está conectado com o que veio anterior. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E ao próximo, como a ti mesmo. Agora, o que Jesus, ou que Marcos aqui vai nos mostrar em Jesus, é como os mestres da lei, como os religiosos, não amavam nem a Deus e nem ao seu próximo. Então isso vem nessa esteira de tudo isso, e essas coisas não podem ser esquecidas se nós realmente queremos entender o Evangelho. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia dentro do seu contexto. Eu não posso tirar um versículo, um texto da Bíblia aqui, porque eu leio esse texto que eu acabei de ler para vocês, e parece, se você não entende o contexto, a viúva pobre deu mais do que todos os outros. E toca o barco e a vida continua. Não. Isso aqui é ouro. Ele está aprofundando, está mostrando, ok, agora vocês sabem o que Deus exige. Amor a Deus, amor às pessoas. Como que isso se manifesta? Ou melhor, agora eu vou mostrar para vocês como que isso não se manifesta. Porque as viúvas que vocês deveriam estar cuidando, agora vocês estão explorando. Essa é a genialidade da resposta de Jesus aqui. Mas o texto então aqui vai mostrar para a gente a religião da aparência. E Jesus então aqui vai mostrar, nós temos uma progressão. Esse texto nós poderíamos dividir ele em 3 pregações tranquilamente, mas eu vou condensar ele em uma só. Nós podemos dividir eles em 3 momentos. Primeiro momento, os religiosos eles vão interpretar erroneamente a palavra de Deus. Com a pergunta, Jesus pergunta para eles, a questão de Davi aqui, e o Messias? Essa pergunta vai mostrar que eles não sabem interpretar a palavra de Deus. Porque eles não sabem interpretar a palavra de Deus, nós temos um segundo momento, que muda o discurso aqui.
Qual que é o segundo momento? Agora, eles estão preocupados, eles aplicam errada ou erroneamente a palavra de Deus, porque eles interpretam errado, eles aplicam errado, buscando glória, honra, posição social e serem honrados na frente das pessoas. E no final, ao invés deles cuidarem, amarem o próximo, como está escrito na lei, eles não vão, não apenas não cuidar da viúva, mas vão explorar a viúva. Então, porque eles interpretam errado a palavra, eles aplicam errado, e eles exploram quem eles deveriam cuidar, quebrando assim o primeiro mandamento e o segundo mandamento, o resumo de toda a lei. É isso que esse texto está nos mostrando. Então, esse é o clímax do ministério de Jesus Cristo. É a última semana, lembrando que ele está no templo, nesse momento aqui agora, ele está no templo, e isso aqui é importante, porque é a semana da paixão, a semana que antecede a sua crucificação. E eles têm essa sequência lógica, eles interpretam errado, eles aplicam errado, eles exploram quem eles deveriam cuidar. O que vem no capítulo 13? O que sobra para Deus fazer com esse sistema religioso falido? Condenação. Aí nós temos o famoso sermão do capítulo 13, que condena. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Aí vocês já entendem a progressão do próximo capítulo. Como que isso aqui agora vai levar à inevitável condenação de todo aquele sistema religioso, que é o capítulo 13. Aí Jesus vai fazer o famoso sermão escatológico, como ficou conhecido. Mas não, Jesus ele vai encerrar o seu ministério público agora, no templo, isso aqui é importante, no templo, expondo 3 contrastes fundamentais. O primeiro contraste que nós vemos nesse texto aqui, o contraste entre a verdadeira identidade messiânica e a falsa. Aquilo que eles esperavam, com a pergunta do Messias, primeira parte aí dos versículos. Segunda coisa que ele vai mostrar aqui, a diferença entre a religiosidade externa e a verdadeira devoção interna, genuína. É a terceira coisa que ele vai deixar muito evidente aqui, a diferença entre viver de aparência e viver realmente para a glória de Deus. Então é isso que nós vamos aprender com Jesus hoje. Se você voltar comigo, versículo 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que o Cristo, toda vez que você vê essa palavra Cristo, é a palavra Messias. Como que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, Salmo 110, versículo 1. Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Então aqui Jesus apresenta agora uma pergunta. Vocês acabaram com as perguntas de vocês? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já que vocês são especialistas na lei, que vocês sabem interpretar isso aqui muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Salmo 110, versículo 1. É lógico que eles não têm versículos, eles não têm capítulos, não tem nada disso. Mas Davi, falado ou guiado pelo Espírito Santo, ele disse, olha, o Senhor disse ao meu Senhor. Bom, no texto original, no hebraico, está escrito lá, o Senhor, agora Yahvé, disse a Adonai, que é uma outra forma de Senhor. Então ele faz uma distinção, são o Senhor, o Deus dos céus e o Messias. Então como que Davi chama o Messias de seu Senhor? Não faz sentido. Porque, se você se lembra, eles estão numa sociedade patriarcal, e quem tem a proeminência é sempre o pai, nunca o filho. Se o grande homem de Deus, o grande rei Davi, ao rei que foi dado a promessa de 2 Samuel, no capítulo 7, de que nunca faltaria para ele descendência no trono, ele é um modelo de Cristo no Antigo Testamento. Se ele chamou ele de Senhor, então como que o Messias é filho, seu filho? E o que Jesus está querendo fazer aqui, Jesus não está negando que o Messias não é descendente de Davi, não é isso. Mas o que Jesus está mostrando para eles é que eles não entenderam quem é o Messias.
Porque por mais importante que seja ele ser filho do Messias, descendente natural do Messias, porque as promessas foram feitas para Davi, mais importante do que ser filho de Davi ou descendente de Davi, é ser filho de Deus. É isso que Jesus está mostrando para eles aqui. O que ele quer mostrar para eles é que a expectativa messiânica deles, como a dos discípulos, lembra que ele está respondendo à expectativa messiânica, corrigindo a expectativa messiânica deles. A expectativa messiânica deles é falsa. Eles esperam um Messias no templo, que viria, que entraria no templo, que renovaria, que purificaria o templo, e purificaria Israel do domínio romano, do domínio pagão, que traria grande glória, que seria como o rei Davi, um conquistador. Um homem que os libertaria da escravidão e os trouxesse para uma glória de um novo tempo. É o Messias que eles estão procurando. Então Jesus começa a destruir com a imaginação deles, com a expectativa messiânica deles. Então ele vai mostrar que essa expectativa messiânica é falsa. É essa a pergunta deles. E eles não têm resposta para isso. Eles não têm resposta para isso. Mas o que isso me ensina? O que isso te ensina? Como que isso se torna prática para mim e para você? Nós devemos tomar cuidado com as nossas expectativas messiânicas. Porque nós, assim como os mestres da lei e os fariseus, nós temos a tendência de construir as nossas próprias expectativas messiânicas. Mundanas, aliás. Nós construímos e nós limitamos a nossa expectativa de Jesus para um Jesus materialista, um Jesus abençoador do American Dream, que vai me dar a casa, o carro e aquilo tudo lá que o American Dream propõe para você. Que eu vou ser rico, que eu vou ser próspero por se eu for de Jesus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não é evangelho, isso é, abre aspas, evangelho da prosperidade. O que não existe, porque isso não é evangelho. Porque Jesus ele não veio para te deixar rico. Jesus não veio para te deixar rico, não pelo menos materialmente. Porque nós somos mesmo muito ricos em Cristo, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo. Ele veio para enriquecer você de maneira espiritual, que é o que realmente importa, porque tudo isso aí que nós vemos vai queimar, e não vai sobrar nada. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas expectativas, porque muita gente vai para a igreja buscando alívio material físico, da necessidade daquele momento. E o que esse texto me ensina e te ensina, é que nós devemos deixar a palavra de Deus corrigir a nossa visão sobre quem é Jesus, e então podermos seguir o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus. Agora também me ensina essa citação do próprio Jesus aqui, do Salmo 110, do versículo 1, quando ele diz, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso me ensina a reconhecer que Jesus está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E porque ele está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ele é o soberano que governa e reina sobre a minha vida, independente da circunstância, independente da situação que eu estou passando. Jesus é rei, e ele governa poderosamente, e nada o tira do seu trono. Nós precisamos aprender a nos achegar a Jesus com tremor e temor, porque ele é rei. Mas nós temos acesso à sua presença, porque ele é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que se entregou por nós. E isso tem que trazer para mim e para você grande alegria e conforto, de saber que não importa a situação, a circunstância que eu passe, Deus está comigo. E a circunstância que eu passe adversa, o sofrimento que eu passo, não dita o amor de Deus por mim. Como que eu sei que Deus me ama? Eu sei que Deus me ama porque Ele enviou o seu Filho. E aliás, Deus ele já colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, porque a morte foi vencida. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu poder de ferir?
A morte foi tragada pelo poder da vida. Ele venceu Satanás. Ele quebrou as cadeias. Ele destruiu a barreira que nos impedia de sair. Ele quebrou os nossos grilhões. Nós não somos mais escravos. Ele nos libertou. Ele nos libertou do pecado. Então Jesus, ele já reina. E todos os seus inimigos já foram destruídos. E nós aguardamos o dia que ele voltará e de que nós estaremos com ele para sempre. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. Mas o texto continua a partir do versículo 38, nós trocamos o tom agora. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações nas praças, e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Agora, porque eles não interpretam a Bíblia corretamente, porque eles não sabem interpretar a Bíblia, eles vão viver de uma maneira completamente contrária àquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a lei de Moisés ensina, porque eles não sabem interpretar a palavra de Deus. E aqui o texto vai nos mostrar e vai começar Jesus chamando a atenção. E aqui é interessante porque ele fala: cuidado com os mestres da lei. Isso é uma quebra daquilo que ele, como tinha acabado o texto anterior. Porque o texto anterior, ele mostra que aquele mestre da lei, ele tem quase que ele acaba ali de uma maneira até positiva. Vejo que você não está longe do reino. Olha, você não está longe do reino. E parece que Jesus, elogiou o mestre da lei aqui. Mas logo no próximo versículo, ele já começa a bater nos caras de novo. Cuidado com eles. E o cuidado com eles, então, vai mostrar para nós que existiam raras exceções dos mestres da lei dos fariseus, como Nicodemos, por exemplo. Mas a grande maioria deles era contrária a Jesus. E aí ele fala: cuidado com eles. Cuidado com eles, mas não é apenas cuidado com eles, é cuidado para que vocês não se tornem como eles, que é a nossa tendência. O que é se tornar como eles? O texto vai nos dizer aqui. Eles criam uma religiosidade exterior, uma religiosidade de fachada, uma religiosidade para serem vistos pelos outros, uma religiosidade que pode ser vista nas roupas. Olha, você viu aquele terno que ele colocou? Uma religiosidade que é vista nos aplausos. Nossa, que pregador maravilhoso. Uma religiosidade que pode ser vista nas orações, nas longas orações em público. Aí a pessoa ora e ora. Gente, você já teve inveja de umas pessoas orando? Porque eu já tive. Tinha um homem no seminário, que todas as vezes que ele orava, era um negócio tão impressionante, que eu queria ficar ali sentado ouvindo ele orar. Era maravilhoso. Ainda é, porque ele é um homem de Deus. Eu falo assim: gente, quando eu crescer eu quero orar desse jeito aí. E é maravilhoso. Tem gente que ora. Mas o problema que Jesus está acusando aqui não é desse homem de Deus que eu estou citando aqui, que faz uma oração eloquente, maravilhosa, cheia da palavra. A oração dele pulava a Bíblia. Era um negócio impressionante. E aí, ele não está falando disso aqui. Ele não está acusando-os de fazerem orações longas. Ele está os acusando porque as suas orações não eram feitas para Deus, mas para os homens. Não era com o coração quebrantado, cheio da palavra de Deus, voltada para Deus, mas para se aparecer diante dos homens. Olha como eu oro bonito, como eu sei orar bem. Esse era o problema deles. Então eles podem ser vistos nas suas roupas. Aliás, as roupas, eu falei do terno, mas não tem nada a ver com terno. Aqui é muito mais parecido talvez com eu chegasse aqui,
no culto um dia, e você já viu isso talvez em algumas igrejas, até mesmo reformadas, onde o pastor, era costume, antigamente não é mais assim, o pastor usar uma toga especial quando ele fosse pregar. E que é uma toga? Quando você se forma numa faculdade, faz um mestrado, você faz um doutorado, você ganha uma toga. E aquela roupinha especial parece uma fantasia lá muito doida, né? Aquele roupão lá, aquele pijamão lá que você tem que usar. Ele tem alguns significados, dependendo das coisas que tiver, tem algum significado. Você tem lá a roupinha toda preta, depois você tem uma longa maior, que mostra que você tem um mestrado, depois você tem aquelas 3 faixinhas nos braços, mostra que você é um doutor. Então era a mesma coisa que eu chegasse aqui com uma toga de doutor, com as 3 faixinhas no braço, ninguém ia saber, né? Quem não estudou não ia saber nada daquilo. Mas, para se aparecer, eles tinham roupas especiais que os judeus usavam, que marcavam que eles eram doutores da lei. Nós também temos essas roupinhas especiais hoje, mas eles tinham essas roupas e eles andavam com essas roupinhas, para mostrar, eu sou um mestre da lei, um doutor da lei. Então, e eles passavam nas ruas e as pessoas tinham todo um ritual, não era só uma baixar a cabeça, mostrar uma reverência, era todo um ritual, passar na rua e receber honras públicas. Era isso que eles gostavam, é dessas roupinhas que ele está falando, eram roupas que identificavam-os como grandes religiosos. Então eles gostavam dessas coisas todas, e eles faziam grandes ofertas, do que sobrava. Mas é interessante que essas grandes ofertas, elas eram custeadas pela exploração dos pobres e das viúvas. Porque é o que o texto vai continuar aqui, quando ele fala das viúvas. E eles fazem longas orações. Versículo 40. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Então eles exploram as viúvas, dão grandes ofertas, porque eles exploram elas. E aí eles fazem longas orações, para poder disfarçar. Aliás, como assim fazem longas orações para disfarçar? Lembre-se uma coisa, em Israel é uma teocracia. O que governa o Estado israelense é a lei de Deus. Nós temos a lei que organizava a nação de maneira civil e espiritual. Então esses mestres da lei, eles não são apenas teólogos, eles seriam um teólogo advogado. Ele sabe tudo de lei civil e tudo de lei religiosa. Você imagina uma coisa dessa, um teólogo que é um advogado. O cara sabe da lei, o cara sabe da lei de Deus. E esses caras, essas pessoas, esses mestres da lei, eles que tinham que ajudar as viúvas nos processos legais, das suas casas e etc. Eles precisavam então dar auxílio para essas pessoas, para que elas pudessem manter as suas casas, morreu o marido. Qual que é o processo agora que tem que fazer? É o mestre da lei quem faz isso. Mas o que eles faziam? Eles exploravam, elas perdiam as suas casas, eles tomavam posse, eles roubavam, usando a lei. Era isso que eles faziam. É disso que Jesus estava acusando aqui. Às vezes eles eram até mesmo contratados, e para consolar, eles fazem longas orações. Que pena, minha irmã, que você vai ficar na rua, mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Era isso, é disso que Jesus está falando aqui. Então, todos esses elementos religiosos são elementos religiosos externos, que podem ser vidos, medidos e aplaudidos pelas pessoas. São coisas que as pessoas podem ver e falar assim, ali é um grande homem de Deus. Mas Deus não se importa com nada disso, porque Deus não vê o exterior, mas o interior. Samuel, não se atente para a aparência, porque eu não vejo como os homens, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Então, eles são homens de Deus, para aparecer para todo mundo no público. E aliás, meu irmão, é muito fácil ser um religioso, é muito fácil ser crente na igreja. Na igreja você pode pôr a roupinha de crente, você vai para a igreja, olha lá como todo mundo é comportadinho aqui. Vocês são maravilhosos. Mas Deus não está nem aí com a sua casca religiosa.
Deus quer saber quem é você lá na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Deus quer saber quem é você quando fecha a porta e é só você e Deus. Sabe por quê? Porque se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, no particular, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, no público. Se você é no privado, você é no público. Mas não importa o quão religioso você seja no público, se você não é no privado. Porque Deus olha para o nosso coração. Agora então, tudo isso aqui vai mostrar o que Jesus acaba no versículo 40. Eles vão explorar as viúvas. Fazendo assim, quebrando assim, tudo isso aqui até aqui, eles interpretam errado. Eles querem aparência de religiosidade, eles querem aplausos, eles querem glória para si, mas a glória é somente a Deus. Eles quebram o primeiro mandamento, mas eles quebram também o segundo mandamento. Eles não amam nem a Deus e nem aos homens. É disso que esse texto está falando. Aí Jesus ele vai fazer agora um contraste, a terceira parte desse texto, com a viúva. É por isso que essa história dessa viúva está aqui. Para fazer agora esse contraste. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a verdadeira religião. Não a religião de aparências, mas a verdadeira religião que é interna. Versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre, contraste. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando-o para si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Agora então Jesus, depois de tudo isso que eu falei, ele vai mostrar a verdadeira religião. Porque note de novo o contraste. Qual o contraste? A viúva. Ao contrário dos religiosos, a viúva não tem nada do que eles têm. A viúva não tem boas roupas. Aliás, um dos identificadores de uma viúva eram as suas roupas. Para mostrar que ela era uma viúva, tinha um certo jeito de roupa que ela usava, algumas coisas na roupa que ela usava, que mostrava que ela era uma viúva, e lógico, toda a pobreza escancarada que uma viúva vivia. Era muito claro e muito nítido, ninguém precisava falar para Jesus: ó Jesus, aquela mulher ela é uma viúva que está colocando 2 moedinhas lá. Jesus olhava para ela e todo mundo sabia que ela era uma viúva. Então, ela não tinha boas roupas, ela não tinha nenhum tipo de reconhecimento e aplauso, ninguém aplaudia ela. Uau! Que 2 moedinhas maravilhosas, ela deu tudo o que ela tinha para viver. Sabe por quê? Porque lembre-se de todo o contexto e da teologia desse povo. Lembra do livro de Jó? Eles têm aquela maldita teologia da retribuição. Até os discípulos de Jesus têm essa maldita teologia na cabeça deles. Qual que é a teologia deles? Qual que é a teologia da retribuição? A teologia da retribuição é essa: se eu sou rico, se eu estou saudável, é porque Deus me ama. Se eu estou doente, se eu sou pobre, Deus me odeia. Eu estou em pecado, eu sou um Zé Ninguém. É porque Deus me odeia. Lembra, agora voltando para os discípulos. Ô Jesus, lembra a pergunta? Quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para esse nascer esse miserável desse jeito aí? Por que nasce cego, Jesus? Por que nasce aleijado, Jesus? Por que nasceu desse jeito aí, todo empesteado? Por que, Jesus? Quem que pecou? Essa é a teologia deles. Olha, se você está desse jeito é porque Deus te odeia. Falar um negócio para você, tem até hoje gente pregando assim. Tem até hoje sendo ensinado isso. Estão até hoje ensinando isso. É a tal da teologia da prosperidade. Ó, se você está pobre, é porque está em pecado e é porque você não está entregando aqui o seu dízimo. Vai e vende tudo que você tem, vem aqui e Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Vai e vende para você ver, com essa cabeça. E traz mesmo para você ver o que vai acontecer com você. Né? Igual os vários relatos, agora não lembro quem que me contou, talvez foi um amigo do Dudu, que saiu da igreja sem a bicicleta. Não sei se foi o Dudu que me contou isso. Mas,
vai perder a bicicleta. E não vai ganhar outra. Então, essa teologia maldita da retribuição. E aí Jesus fala, não foram nem ele, nem os seus pais, mas ele nasceu assim, para que as obras de Deus se manifestassem. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, quem vai aplaudir essa mulher? Todo mundo acha que ela é uma amaldiçoada. Ela está assim, porque merece, tem pecado na vida dela. Convidada para os banquetes. Quem vai convidar uma mulher dessa para um banquete? Eles eram convidados. Aliás, os lugares de honras nas sinagogas é interessante, porque é muito parecido com o que muitas igrejas ainda fazem hoje. Sabe aqueles banquinhos que fica tudo aqui? Eram os lugares de honras na sinagoga. E aliás, as sinagogas não tinham bancos assim como nós temos aqui, eram nos cantos. A plebe, os pobres, sentam no meio, no chão. Os mestres da lei, os convidados de honra, sentam nas laterais ou na tribuna, como algumas igrejas chamam. Para honrar, né? Eu tenho pavor, se algum dia você tem que sentar aqui, eu não sento. Não sento. Então, quem colocaria ela nos lugares de honra? Ninguém. Então essa mulher, ela não tem nada, absolutamente nada do que eles valorizavam. Absolutamente nada. Ela era desprezível, ela era pobre, ela era necessitada e era tida como maldita por todo mundo. Essa era a viúva e a sina de uma viúva no tempo de Jesus. E ela que Jesus está usando como exemplo. E aqui ele vai usar ela como exemplo para mostrar que essa é a oferta que Deus aceita. E não é a quantidade que ela vai dar. Não é a quantidade que ela vai dar. Como o Eduardo já nos disse muito bem, a moeda aqui que ele se refere, no original, no grego, é lepta. Era a menor moeda em circulação, a de menor valor em circulação. Nós tínhamos o denário que valia o equivalente a um dia de trabalho. Então, os estudiosos vão nos falar que a lepta, ela variava, mas provavelmente 1% do que é um denário. Então, como o exemplo do Eduardo, $100 fosse um denário, nós estamos falando de $1. Se fossem 10, você sabe muito bem quanto que nós temos. Então, era isso que ela tinha. No nosso caso hoje, então, se formos colocar a menor moeda que nós temos, é o penny, a moedinha de 1 centavo. Ela chega com 2 moedas e coloca lá dentro. 2 centavos. Como que Jesus sabe que ela colocou pouco lá dentro? Vocês perguntaram isso ou não? Bom, tem duas maneiras. Os sacerdotes, eles tinham que ficar ali guiando o povo para onde que as ofertas iam corretamente. São vários gasofilaços, não era apenas um. No pátio das mulheres, tinham, se eu não me engano, 12 ou 13 gasofilaços lá. E esses gasofiláceos tinham forma, parecia de corneta. Então, toda vez que você colocava uma moedinha, e a moeda, ela, dependendo do tamanho, ela também aumentava o valor. Uma moeda grande, de valor alto, uma moeda pequena, de pequeno valor, valia nada. Então, quando os ricos colocavam as suas moedas dentro do gasofilácio, aquilo emitia um som, e todo mundo ouvia aquele som. E aí você colocava aqui, aliás, a palavra gasofilácio vem deles, é o que nós usamos até hoje, gasofilácio. Bem diferente do nosso, que você coloca o envelope aqui e não faz nenhum som, né? E ninguém sabe o que você colocou aqui. Eles colocavam a moedinha, e a moedinha fazia um som, como uma trombeta, dando glória do tamanho da sua oferta. Então, se tem algum tipo de som na oferta da moeda da mulher aqui, o som era negativo, né? E nem som fazia. Mas então ela coloca 2 moedas. E 2 moedas de pouco valor. Ou seja, imagina que você vem aqui hoje, você traz 2 centavos e coloca 2 centavos aqui. Faz com todo, agora pensando logicamente, pensando fisicamente, administrativamente, materialmente, faz alguma diferença você colocar aqui 2 centavos? Não. Mas na economia de Deus, sendo tudo o que ela tinha, faz completamente a diferença. Completamente a diferença. Porque é isso que importa para Deus. Então o texto vai nos dizer que ela deu tudo o que ela tinha para viver. Ela não deu o que sobrava. Todos da sua muita riqueza deram.
O dar para eles não custou nada. O dar para eles não custou tirar nada da sua vida. O dar para eles não mudou nada no seu estilo de vida. O dar para eles é de tudo o que sobrava. Então, para eles dar ou não dar, não fazia diferença. Agora, para ela, o texto vai deixar, Jesus vai deixar muito claro para nós. Ela deu tudo o que ela tinha para viver. Afetou a vida dela? Completamente. Então, você vai ver que ela dá tudo aquilo, e ela dá porque a confiança, a dependência dela está completamente no Senhor. O Senhor é quem vai prover. Essa é a diferença. Eu não se dar do que me sobra, não me custa nada. Vai fazer alguma diferença da minha confiança em Deus? Se eu der aquilo ali, eu não preciso confiar mais ou menos em Deus, porque eu sei o tanto que eu tenho. Eu não dependo de Deus para aquilo. Eu dei do que sobra. Ela deu tudo o que ela tinha para viver. É disso que Jesus está falando aqui. E isso vai nos ensinar algumas coisas sobre dar, sobre dinheiro. Agora, Rodrigo, a gente não gosta de falar de dinheiro na igreja. Nós não podemos falar de dinheiro na igreja, escandaliza as pessoas. Mas o texto fala de dinheiro. A gente precisa falar de dinheiro. E para mim aqui nós apontamos duas perguntas. E esse texto vai me ensinar a fazer duas perguntas. E a primeira pergunta que nós fazemos, ou que esse texto me ensina, é a pergunta do religioso. E qual que é a pergunta do religioso? A pergunta do religioso com relação a dinheiro é essa: quanto eu tenho que dar? Quanto que eu preciso dar para que eu seja abençoado? O que eu tenho que fazer para receber de volta? Lembra da teologia da prosperidade? Traz aqui e Deus vai te dar de volta. Essa é a pergunta do religioso. Aí a pergunta do religioso vai ser: quanto que eu tenho que dar então? Ô pastor, quanto que eu tenho que dar na igreja? Essa é uma pergunta bem frequente, aliás, para mim. Quanto que eu tenho que dar? Mas essa pergunta é a pergunta do religioso. Essa pergunta, ela nasce de um coração de barganha com Deus. Eu vou dar esperando receber em troca. Eu vou dar porque eu sou um religioso, porque eu sou obrigado a dar. Eu vou dar, e dar para mim é um fardo. Eu trago o meu dízimo aqui, mas eu trago porque eu tenho que dar, né? Eu tenho que obedecer a Bíblia, porque senão eu não vou ser abençoado. Essa é a visão religiosa. Eu dou para ser abençoado. Eu dou para ter de volta. Eu dou porque eu sou um religioso. E eu tenho medo. Se eu tô, às vezes eu não dou, e aí eu dou. Se eu dou porque eu estou com medo de não ter de volta. Vai que Deus me tira o que eu tenho. Então eu tenho que obedecer. Mas esse é um relacionamento de barganha com Deus. E deixa eu lembrar uma coisa para você. Não se barganha com Deus que não precisa de nada, porque deles são todos os animais do campo, deles é o céu, a terra e tudo que nele se fez. Deus não precisa do meio do seu dinheiro. Então, se você chega para Deus com essa pergunta, e essa é a pergunta do religioso: quanto que eu tenho que dar? É porque você está cumprindo um rito religioso, você tem um relacionamento de troca com Deus. Agora, tem a segunda pergunta. Qual que é a pergunta? A pergunta do filho. E o que o filho pergunta? O filho pergunta assim: quanto que eu posso dar? O que eu posso fazer por esse Deus que me amou da maneira com que Ele me amou em Cristo Jesus? Eu não quero saber do mínimo, eu quero saber o que eu posso fazer, o que eu posso cortar, como que eu posso investir mais. Como que eu posso fazer o nome de Jesus grande e proclamado através da minha vida e desses recursos, daquilo que Ele colocou na minha vida? O que eu posso fazer, o que eu posso sacrificar para fazer o nome dEle grande? Essa é a pergunta do filho, não do religioso. Essa é a pergunta daquele que entendeu que tudo que tem é graça. Que tudo que tem é graça. E aliás, deixa eu fazer uma diferença. Agora eu vou dar um exemplo para você, para ficar isso mais palpável para você. Todo mundo aqui é convidado para aniversários, principalmente aniversário de criança. E quando você vai no aniversário de criança, até no adulto você não liga muito com esse negócio de presente, mas no de criança você tem que ir, você tem que levar alguma coisa. E aí você faz o seguinte: você vai no aniversário da criança, você fala assim: vou ali comprar um presente, porque eu tenho que comprar. Aí eu vou lá na TJ Maxx,
ou na Marshalls, ou no Walmart. E não, o budget, o orçamento para isso aqui é vintão. E não pode passar disso. E aí eu chego lá, e aí eu vou procurar alguma coisa de vintão. Que coisa de vintão que eu vou procurar? Uma bem grandona. Porque aí parece que é um presentão. Estão mentindo? Está vendo como eu conheço? Aí a gente quer chegar lá com aquele pacotão grandão para mostrar que a gente está trazendo um presentão. Bando de religioso. O religioso do presente. Ah, mas se tiver de 15 é melhor. Não é? Aí se achar um grandão de 15, então aí é glória a Deus. É para aplaudir de pé, igreja. Agora, para quem que a gente dá o obrigado? Dá porque é obrigado, dá porque tem que fazer. Para quem a gente não gosta, para quem a gente não valoriza, para quem a gente não ama. Eu vou dar para o meu filho, eu vou dar o vintão porque eu tenho que dar para o meu filho? Eu vou dar para minha esposa, eu vou dar o vintão porque eu tenho que dar para minha esposa? Eu vou dar para o meu pai, para minha mãe, o vintão porque eu tenho que dar para o meu pai, para minha mãe? Não. Como que eu vou dar para o meu pai, para minha mãe? O papai gosta disso, a mamãe gosta disso, a minha esposa gosta disso. Eu não quero saber o preço, eu vou dar porque eu quero ver ela feliz. Essa é a atitude do filho, essa é a atitude do marido, essa é a atitude daquele que ama. Vocês entenderam a diferença? Essa é a atitude que nós temos muitas vezes com nossos dízimos, com nossas ofertas com o Senhor. Eu dou porque eu tenho que dar. Eu dou o mínimo que eu preciso dar para ser abençoado. Meu irmão, Deus olha o nosso coração. Deus olha o nosso coração. Então, a pessoa que entendeu o Evangelho, não é qualquer um não, a pessoa que entendeu o Evangelho, que entendeu o amor de Deus, ela não pergunta, quanto que eu tenho que dar? Com a intenção de saber, quanto que eu tenho que dar para ser abençoado? Quanto que eu tenho que dar para cumprir a regra? Quanto que eu tenho que dar para cumprir o rito religioso? Ela quer saber o seguinte, o que eu posso fazer? Como que eu posso me comprometer? Como que eu posso me sacrificar? Porque eu não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. É o que disse Davi. Olha para a vida de Davi, o grande rei de Israel. Você vê uma vida de doação a Deus. Os sacrifícios que Davi dava para construir o templo, por exemplo, se você juntasse quase toda a corte de Davi, ele sozinho dava o que toda a sua corte dava, porque ele amava o Senhor, ele não tinha obrigação com o Senhor. Ele reconhecia que tudo vinha das boas mãos do Senhor. Quem entendeu o Evangelho da graça, quem entendeu que tudo na nossa vida é graça, não fica fazendo pergunta, quanto que eu tenho que dar? Eu vou dar porque eu preciso dar. Não fica procurando desculpas para não dar. Algumas desculpas para não dar, eu posso ter, eu tenho bastante. Várias. No dia que Deus me prosperar, no dia que Deus abençoar a minha empresa, no dia que Deus me der, eu vou dizimar. Sabe o dia que você vai prosperar? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque você é avarento, com todas as letras. Te ofendi? Desculpa, eu sinto muito mesmo. Você não vai prosperar porque o seu coração está nisso, é dinheiro, e Deus não tem problema nenhum com a prosperidade, mas Deus não, ou Ele é o seu Deus, ou outra coisa é, e Ele não divide você com ninguém. Então, se para deixar você no caminho, tem que manter miserável, vai ficar miserável, até tratar esse seu coraçãozinho aí, até tratar o coração. Então, a gente que entendeu o Evangelho, você não fica procurando desculpa para não dar, você quer uma razão, aliás, para arrumar um jeito de alguém para você ser generoso e abençoar, porque essa pessoa entendeu que tudo na minha vida é graça, e que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele não dizimou o seu sangue, Ele entregou tudo. Jesus não deu os 10% para você do seu sangue, Ele entregou a sua vida, tudo. Jesus
nesse texto, ele não está falando de uma viúva pobre, ele está falando dele. Ele é a verdadeira viúva pobre, porque ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele saiu da sua glória para ser o filho de um carpinteiro e não ter o lugar onde reclinar a cabeça. Jesus não te entregou 10%, Jesus entregou tudo, a última gota do seu sangue, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser ricos. Jesus, ele sai da sua glória para dividir conosco. Agora nós somos filhos de Deus por causa de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Nós que éramos miseráveis, destinados ao inferno, pecadores, ele veio e ele se sacrificou completamente, ele entregou tudo, tudo. Então, meus irmãos, é isso que nós falamos quando nós falamos de dízimos, de ofertas e de dinheiro. Se o padrão no Novo Testamento não tem um valor, não tem 10% no Novo Testamento. No Novo Testamento, essa é a teologia do dízimo. Qual que é a teologia do dízimo? Você vai dar à medida que você foi abençoado em Cristo Jesus. Meus irmãos, se eu for dar à medida que eu fui abençoado em Cristo Jesus, o que eu tenho que dar? Eu tenho que dar aquilo que Ele falou aqui. O que? Amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha mente, com tudo que eu posso. É entregar tudo. Jesus não está falando de dinheiro, Deus está falando de você, do seu coração. Ele quer você. E o fato de você não conseguir dar dinheiro é porque você não é dele. Eu não estou nem aí se você dá dinheiro, se você não dá dinheiro, gente. Eu não estou nem aí para isso. Mas o fato que você não consegue deixar dinheiro, é o fato que isso aqui domina você. Ele está falando, eu quero que você me ame. De toda a sua mente, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E quando você vai me amar assim, você vai ser generoso com as pessoas, você vai amar as pessoas. Ele está falando de cumprir a lei. Amar a Deus. É disso que ele está falando. É muito mais do que dinheiro. Essa é a teologia do dízimo. É a teologia do dízimo. Eu vou dar, qual que é a porcentagem? Eu vou dar, conforme a porcentagem da graça que eu recebi. Então Deus pode te levar tudo, inclusive, leva a mim. Leva a mim. Porque é tudo teu. É tudo teu. Então, ela colocou mais do que todos, porque os outros deram do que sobrava. O Novo Testamento não estabelece um padrão, ele não dá para você, faz isso, faz aquilo. Aliás, nós temos vários textos, que algumas pessoas chegam para mim, o Novo Testamento não fala de dízimo, não tem dízimo no Novo Testamento. Então abra a Bíblia, que você não lê a Bíblia direito. Por exemplo, quando Jesus fala, afirmando o dízimo no capítulo 11 de Lucas, que ele fala assim, olha, vocês deveriam fazer isso, os dízimos, sem omitir aquelas, a justiça. Vocês têm que fazer isso sem omitir as outras. Quando Jesus, por exemplo, ele fala para o jovem rico, ô jovem rico, vai e dá tudo que você tem. Quando ele chega para ele, olha aqui, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Você sabe os mandamentos. Eu tenho cumprido os mandamentos, eu tenho amado as pessoas, amado todo mundo aí, Jesus. Você tem mesmo? Então faz o seguinte, para provar que você não ama ninguém, que você apenas se ama, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Ele faz isso porque ele não ama as pessoas. Dinheiro, de novo, é quase o mesmo texto aqui. Jesus não está falando de dinheiro, está falando de cumprir a lei do amor. Você ama mais o dinheiro do que a Deus, do que as pessoas. Ele é o seu Deus. Então vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele não vai embora triste, porque ele é muito rico. Jesus exige dele 100%. Vamos colocar, quer porcentagem? Tá bom, 100% para o rico. Não, então vamos usar outro. Sempre está muito, o Rodrigo está muito. Tá bom, então vamos para Zaqueu. Senhor, se defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e metade do que eu tenho dou para os pobres. Quer um padrão? 50%. Tá bom para você? Aí Jesus diz o que para ele? Hoje salvação entrou nessa casa. Aí você vê como que, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que a Bíblia toda hora está falando de templo e dinheiro, associando essas duas coisas?
Porque templo significa adoração, significa serviço, significa você se dedicar. É tempo. Amar a Deus custa tempo e dedicação. E amar a Deus envolve dinheiro, sacrifício. Tempo e dinheiro. Sabe por que a Bíblia fala toda hora de tempo e dinheiro? Porque é onde você gasta o seu tempo e é onde você investe o seu dinheiro, aí está o seu Deus. Me fala onde que você gasta o seu tempo e aonde que você gasta o seu dinheiro, e eu vou te falar onde é o seu Deus, onde o seu Deus está. É por isso que a Bíblia toda hora está falando de dinheiro e salvação, dinheiro, tempo, sacrifício, entrega. Porque isso vai mostrar onde está o seu Deus. Então nós não temos um padrão, porque o padrão para nós darmos no Novo Testamento é segundo a graça que nós recebemos em Cristo Jesus. E por que é tão difícil dar dinheiro para nós encerrarmos? Por que é tão difícil dar dinheiro? Por duas razões em resumo. A primeira delas, porque o dinheiro é a nossa segurança. Você acha que você vai acumular, que você vai ter, vou ter lá na minha conta, vou comprar vaca no Brasil, vou comprar aquele monte de casa lá no Minas, e aí eu vou voltar para lá. Se voltar, né, porque não volta. Quantos dessas pessoas voltaram e não tinham nada lá? Tá? Eu conheço várias histórias. E outras histórias, como aquela tão conhecida parábola do homem dos grandes celeiros, que construiu, acumulou e teve, prosperou. Hoje te pedirão a alma, e o que você vai fazer com tudo que você acumulou? O dinheiro, ele vai embora, meus irmãos. Hoje você tem no banco, amanhã o governo muda, você perde tudo. Se a sua segurança estiver no dinheiro, é uma segurança bem limitada, por mais dinheiro que você tenha. Aliás, cai num leito de hospital aí, e aí você vai ver o que o seu dinheiro pode fazer por você. Então, nós não conseguimos dar dinheiro porque o dinheiro é nossa segurança. A segunda coisa, nós não conseguimos dar dinheiro, sabe por quê? Porque dinheiro dá senso de valor para a gente. O carro que você anda, a casa que você mora, as roupas que você veste, isso dá senso de valor para você. Nossa, as pessoas te olham de uma maneira mais respeitosa, porque pensam que você tem dinheiro. Às vezes nem tem dinheiro, né? Porque o rico mesmo, coitado, o rico, você vê o rico se vestindo, é simples. Mas nosso problema com o dinheiro, nós não damos porque o dinheiro é nossa segurança, porque o dinheiro dá um senso de valor. Em outras palavras, porque o dinheiro é o nosso Deus. É o nosso Deus. E não se iludam, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É a advertência de Jesus. Então, o Senhor que Ele nos ensina a diferença da verdadeira religião interna e da religiosidade externa. E que tudo isso que nós vimos é cumprido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, ó Pai, que é maravilhosa, que nos exorta, que nos confronta, Senhor. E nós te pedimos perdão. Perdão a Deus porque nós somos religiosos profissionais, que nos achegamos diante do Senhor com a pergunta: o que eu tenho que dar? O que eu preciso dar? Em vez de perguntar o que nós podemos fazer, o quão mais eu posso ir. Senhor, nos perdoa, porque nós estabelecemos para nós mesmos um relacionamento de barganha e religião com o Senhor, quando o Senhor nos chamou para viver um relacionamento baseado completamente na graça e no amor. Dá-nos graça para viver a palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos graça. É o que nós oramos. Amém. Amém.